O Rodrigão mandou uma doação e vamos ver qual o tema de vídeo ele solicitou. Fala Cacaroto, uma amiga de 39 anos com bagagem emocional, toma remédio e passou por 2 noivados, revelou estar se relacionando com um jovem de 22. Embora ela defenda que o rapaz é maduro devido a uma criação difícil, a grande diferença de idade e de fases da vida gera reflexões sobre a real compatibilidade do casal e o impacto que essa bagagem emocional oposta pode trazer para a relação. Discorra. Agradeço aqui o Rodrigão pelo tema de vídeo, pela doação ao canal. Caso você queira fazer uma doação e solicitar um tema de vídeo, você pode acessar o link nos comentários fixados e mandar o seu tema de vídeo aí no LivePix. Vamos lá então. Bicho, é o seguinte, depende muito também, né? Eu vou falar sobre biologia, sobre natureza mais à frente, mas assim, é difícil você analisar, sendo que não tem tantos detalhes assim, né? Por exemplo, né, a situação desse rapaz, como é que tá a situação de libido dele, né? Esse cara tem sobrepeso, né? Tem que ver a situação circunstancial da vida dele, né? Porque muitas vezes o cara, a libido lá baixa, não tem texto, e também tem a situação do gigolô, né? Tem muitos homens. Cara, por incrível que pareça, tem muito homem gigolô, bicho. Tem muito homem gigolô que, a grosso modo, são os caras que não têm a intenção, né, de desenvolver um interesse genuíno, natural, né? Mas sim buscam apenas o enriquecimento, buscam a materialidade financeira, né? Esses são os gigolôs. E existe muito, eu conheço inclusive, né? Eu conheço alguns. O cara só quer saber do dinheiro, bicho, só da vida boa, de estar comprando a moto dele, né? Aquele glorioso meme lá, né, da mulher do sovaco, né? Quem não lembra, né? Que o novinho lá tava lá com ela deu uma moto a ele, deu dinheiro a ele, né? E fazia ele cheirar o sovaco dele, né? Virou meme aquilo ali, né? Existe isso aí, bicho. E principalmente porque o país é um país pobre, né? Um país humilde. Então, muitas situações tenebrosas como essa você vai ver, né? Acontece, né? Geralmente você vai ver uma situação dessa. Agora, como também acontece, né, e vice-versa, né? Você vê que cantores como aquele Amado, né? Amado Batista, que só casa com um jovem aí de 20 anos, né? Inclusive, uma acabou colocando ele na justiça, ele tentou pagar 6 parcelas de R$ 10.000. Na verdade, ele não tentou, né? Na verdade, ele solicitou à justiça, né, que fosse um pagamento de 10 mil, porque ele estava convivendo com uma moça jovem lá, né? E depois se separaram e ela queria tomar uns bens dele. E aí ele solicitou na justiça para pegar para solucionar o caso, né? Dando 10 mil, R$ 60.000, 10 mil por mês. Aparentemente ele ganhou, né? Mas é o seguinte, bicho, isso acontece, né? Acontece muito mais para o lado feminino do que o masculino, mas no lado masculino existe sim. Eu tenho uma colega, por exemplo, uma colega de colegial, né? Que ela é jovem, ela deve ter uns 20 e poucos anos, né? Se casou com um cara com mais de 50 anos, quase 60 anos o cara tem. E posta foto e convive com ele, né? Posta foto e tudo, vai pra academia com ele. Porque é o seguinte, é, biologicamente, naturalmente falando, o homem é diferente né, das digníssimas. Por quê? Porque é questão de testosterona, né? A natureza do homem é diferente. Né? E o que mais faz, o que mais provoca atração, né, no ser humano é o nível de testosterona. As mulheres têm, sim, interesse por intimidade. Sim, claro que tem. Mas o nível é muito mais abaixo do que o homem. Tem uma fase da vida do mês, né? Uma fase no mês da mulher que ela realmente ela tem um nível de interesse de atração muito alto, né? Que é a fase fértil, né? O período fértil. Né? Realmente elas ficam muito interessadas
e chegam até a quase que igualar com os homens. Mas com o passar do tempo, depois disso aí, né, depois desses poucos dias, né, cai muito o interesse. E já o homem não, o homem é praticamente todos os dias assim, cara. Todos os dias interessado por intimidade. Então, partindo desse princípio, né, que o homem ele se interessa muito mais, né, do que as mulheres, o homem você vai ver que até a idade, se o cara ele se cuidar, se o cara ele fazer um exercício, cuidar da saúde dele, ele vai até os 60 anos, bicho, com a libido normal, né, com interesse sem muita perda. É claro que depois dos 30 anos cai um pouco, mas as quedas não são bruscas. Se o cara se cuida, chega nos 30, nos 40 anos, nos 50 anos, nos 60 anos, vai caindo, é claro que vai caindo, mas não são quedas bruscas. Se o cara se cuidar, ele continua tendo praticamente quase que o mesmo interesse. Já para o lado feminino, não. Né? O lado feminino, o interesse por intimidade cai muito depois dos 35, 40 anos. Cai, mas cai bruscamente. Né? E o que sobra é o desejo por proteção, o desejo por provisão, o desejo por uma presença masculina. Né? Você vê nas mulheres mais velhas, elas têm muito mais desejo por isso. Eu não digo que são todas, não existem as exceções, mas geralmente você vê que o desejo dessas mulheres mais com a idade mais avançada, o desejo é por proteção. Quando se fala em desejo por homem, o desejo é por proteção, por provisão, ou simplesmente ela já é formada, ela já tem o dinheiro dela, já tem os bens dela, já tem a carreira dela e tal, mas o desejo pela própria presença masculina, presença de um homem ali. É muito mais voltado para isso do que desejo por intimidade. Você pode ver aí, não precisa nem dialogar muito, você percebe isso aí rapidamente. Agora, como os homens mais jovens, eles, inclusive a própria ciência, né, já diz isso, que o neocórtex pré-frontal, a parte lógica do cérebro, no homem é formada após os 25 anos até os 30 anos. É muito mais provável que o cara com 20 anos, 22 anos, ele ele passe por alguns perrengues em um relacionamento com uma moça muito mais velha do que ele. Porque o homem em essência, né? O homem jovem em essência, ele vai fazer besteira. Sempre vai estar fazendo besteira, uma besteira aqui, outra ali. Porque é uma fase de experiência. Né? A juventude masculina é uma fase de experiência. Você vai experimentando, vai vivendo, vai vivendo. E o homem de valor realmente, né, é o homem experiente no sentido de ele já ter passado por várias situações e ter aprendido a lidar com essas situações. Muitas vezes os caras, eu conheço, por exemplo, eu conheço um sujeito, por exemplo, né, que ele tem 28 anos, se eu não me engano. 27, 28 anos. É um cara muito vivido, teve muitas experiências na vida. Você senta para conversar com o cara, você vê que esse cara aqui tem bizu, né? Já tem muitas experiências. Ou seja, ele desde muito jovem foi se metendo em ambientes, né, que foram dando experiência a ele, foi se aproximando de pessoas mais velhas do que ele, de homens mais velhos que foram passando experiência para ele, e por aí vai. Então existem casos de homens que realmente eles adquirem experiência muito, muito antes. Mas no geral, bicho, no geral, não. No geral é o garotão mesmo, é o cara que não pensa muito no que vai fazer, simplesmente faz. Acontece a besteira, ele adquire experiência, às vezes sai perdendo e bola para a próxima, e vai para a próxima. Geralmente é assim. Isso para uma mulher não é interessante. Não é interessante. Por quê? Porque esse cara ele não vai representar para ela uma segurança. Lembra que a gente falou que geralmente após os 40 anos, 50, a mulher, boa parte das mulheres elas têm necessidade pela presença do homem, mas é a presença de um homem que dê segurança, entendeu? Dê segurança, ela olha assim pro lado, pô, esse cara aqui, se aconteceu alguma coisa aqui, ele consegue resolver um cano, o cano está vazando água, tem um problema na energia.
aconteceu alguma coisa, alguma eventualidade no meio da noite, ele tem os contatos, ele sabe fazer, né? Então é muito mais para esse sentido, né? Que as mulheres elas procuram um cara. E quando elas estão com um cara que é muito jovem e não tem tanta experiência assim, elas vão acabar se sentindo meio que à toa, né? Para elas, isso aí vai ter um resultado meio que negativo. E para o homem, vai ter também um resultado negativo, porque uma mulher com 40 anos, né, na maioria das vezes, ela não tem uma libido de uma jovem de 20 anos. Não tem. Eu já fiquei com uma moça de 42 anos. A gente ficou de 2 a 3 vezes. E, de fato, né, em questão de intimidade, não era tão. Porque, assim, na época que eu fiquei com ela, eu já estava quase na casa dos 30 anos, praticamente. Mas não foi, em questão de intimidade, não foi satisfatório. Não foi satisfatório. Ah, mas veja, mas elas têm experiência e tal, conhecem o caminho, né? Sim, realmente tem essa experiência. Mas a questão é é o, a prática, né? Na prática não, a questão são os hormônios, né? Pô, você quer uma vez, daqui a pouco descansa, e quer de novo. Na terceira vez, meu irmão, já foi, não quer, não dá mais. Já foi, não dá. Era tanto que a gente usava muito lubrificante, porque não dava mais, pô. Né? O limite era no máximo 2 no dia. E descansar no dia seguinte. Então existia isso aí. Agora existem mulheres na faixa dos 40 anos que fazem academia, né? Existem as exceções, existem. Mas a experiência que eu tive e a experiência visual, né, do que eu conheço, não é assim que funciona. Já o homem não, o homem, bicho, o homem que é jovem, né, tá ali a libido em alta. É uma, é duas, é três, é amanhã de novo, é depois de novo. É tanto o jovem quanto o homem com mais idade também. Né? Ou seja, você veja que é incompatível, não bate. Não bate, é incompatível. Então, uma hora ou outra, essa relação, se não, a depender do cara também, né? Se o cara ele tem é, problema de libido, se ele tem problema de sobrepeso, né? Ou seja, a libido dele é baixa, a texto dele é baixa, ele vai viver aquilo, ele vai viver essa relação aí. Ele vai viver numa boa. Não vai ter muito problema. Mas na maioria dos homens, não, bicho. A maioria dos homens jovens, não é, a realidade não é essa. A realidade não é essa. Então, por isso que a gente vê que é meio que incompatível, né? O cara inexperiente, cheio de libido, aí se junta com uma moça lá de 40 anos, a libido já é baixa, é, e se junta com um cara que não tem experiência, sendo que ela necessita de uma presença masculina, né, nesse sentido. Então, o provável é que não dê muito certo, né? Mas às vezes dá. Vai depender da situação do cara. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um colega meu, a gente falando, né, que pô, você viu lá, bicho, fulano tirou cicrana lá, tirou uma moça lá da casa da luz vermelha. Porque existia isso, né? E você para analisar, geralmente acontecia isso, quando você... Sim, mas quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Pô, era um cara lá, um cara de 20, 22 anos. Tirou a moça lá da casa da luz vermelha. Mas por que o cara fez isso, né? Você sabe que é, é meio que vergonhoso para o homem ele tá com uma jovem dama que já passou pela mão de vários caras, né? Então é meio vergonhoso para ele. Mas muitos caras levam inclusive flores, né, para a moça lá, né, da Casa da Luz Vermelha. Leva flores. E você vê a idade do cara é 20, 22 anos. Ou seja, é um cara que não teve experiência, um cara inexperiente. Para você ver como isso é interessante. O homem, quando ele não tem experiência, ele se apaixona. Ele se apaixona, ele se entrega, ele faz besteira. É isso. É exatamente isso aí. O homem ele faz besteira. Por isso que vários livros antigos defendem a tese de que o homem ele deve é,
Por exemplo, até mesmo para você assumir cargos ao Senado, à presidência. Você veja, homens antigos, sistemas antigos já tinham detectado isso aí, né? Sistemas antigos, sociais antigos, já tinham detectado que para você ser um presidente da República, você tem que ter, se eu não me engano, mais de 35 anos, né? Senador da República tem que ter uma idade a partir daquela idade, né? Isso para prefeito, isso para governador, né? Ou seja, cargos de suma importância. Você tem uma exigência de idade para você entrar. Por quê? Experiência. Porque um cara acima de 35 anos, ele já tem experiência de vida suficiente, né, para não cair em falcatrua, para não tomar ações erradas, para não fazer besteira, para não cair em besteira. Então é um cara que ele já passou por muita coisa na vida. Então ele já tem uma experiência e não vai cair em erros, em determinados erros e falcatruas enfim, né, esse tipo de situação. Então os sistemas e as sociedades antigas já tinham identificado isso, né? Não é uma opinião aqui. É só você ver mesmo o sistema como um todo. Geralmente o cara e passa mais confiança também. Né, as pessoas que estão a depender dele ficam mais confiantes. Por exemplo, tem um sujeito, né, um conhecido. O cara é novinho, bicho, novinho. E ele pode ter a idade de se candidatar a deputado. Né? Mas você vê o rosto do sujeito, parece que o cara tem uns 16 anos, bicho. Parece que tem 16 anos, mas ele está candidato a deputado estadual. Você vê o cara falando, né? Você vê o rosto do cara, não passa credibilidade. Pode passar credibilidade para as jovens, para os jovens, amiguinhos dele ali, né, da roda dele e tal. Mas não passa credibilidade para o grande público, né, para os caras de idade e tal, né? E você vê que até mesmo nas propostas não tem proposta. A proposta é ele ficar comendo pastel, ficar dançando, fazer uma dancinha e depois fazer uma musiquinha, né? E aí vai, é só isso, bicho. Então não passa credibilidade, né? E por isso que a gente fala que é, idealmente falando, né? Para um relacionamento realmente ser funcional, é um cara pelo menos de 9 a 10 anos, né? De diferença de idade, né? Acima. Cara de 30, uma moça de 20. Cara de 35, moça de 25. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Porque de fato, bicho, quanto mais o cara tem experiência, principalmente porque também, além de ter experiência, o cara construiu algumas coisas, né, na vida, né? O cara já tem o canto dele, o cara já tem o veículo dele, já tem a renda dele. Geralmente é assim, né? O cara que. Geralmente, não são todos, né? Principalmente no Brasil, que a economia não permite. Mas geralmente o cara que passa dos 35, ele já tem, além da experiência, ele já tem as coisas dele. E isso traz segurança para a mulher. Né? A mulher fica segura. E lembre, bicho, você ter um filho, por exemplo, você vai formar uma família. Né? Você vai formar uma família, você precisa ter as coisas. Porque o infanto lá, né, vai necessitar do seu veículo, né, de uma casa, de sua renda para você sustentar. Então, geralmente as mulheres elas pensam nisso aí, né? E por isso, geralmente também, quando se relacionam, é com esse tipo de gente. Né? As normais, as saudáveis, né? As saudáveis, porque a gente sabe que tem uma turma que não tá nem aí e vai no Maxwell, né? No cara da quebrada e nas fortes emoções. Tirando essa parcela aí, as que sobra, geralmente vai querer se relacionar com um cara que você está vendo que tem alguma coisa no sentido de caso tenha um filho, né, ela conseguir se desenvolver com esse filho, né, na presença desse cara. Geralmente é assim. Né? É regra? Não é. A gente sabe que existem particularidades e circunstâncias e contextos. Né? Existem determinados contextos, mas geralmente é isso que acontece. Então, manda um valeu aí para o Rodrigão. Né? Caso você queira um tema de vídeo, você acesse aí o link no comentário fixado
e peça o seu tema de vídeo que iremos comentar. Valeu!